Meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos nós. Que Jesus, nosso Mestre, a todos nos abençoe, nos envolva na sua doce paz. Que nós possamos ofertar à espiritualidade amiga uma ambiência interna serena, receptiva para as ideias e as inspirações que aqui nos serão trazidas. Antes de começar, eu não poderia deixar de agradecer pelo convite, pela oportunidade de aqui estar em Boa Esperança do Sul pela primeira vez, agradecendo também pelo carinho com que fomos recebidos e expressando aqui o nosso anseio de retribuir esse carinho na forma de reflexões que sejam úteis a todos os que aqui estamos nos dois planos da vida. Em O Livro dos Espíritos, na questão de número 907, Kardec fará uma pergunta em torno de um tema que é para todos nós essencial. Para todos os que buscamos nos aperfeiçoar, todos os que já entendemos a importância de nos melhorarmos, de nos conhecermos para nos governarmos, esse tema, esse assunto, ele se mostra logo essencial. Nessa parte de O Livro dos Espíritos, que está ali no final do terceiro livro, dentro de O Livro dos Espíritos, como nós sabemos, o Livro dos Espíritos ele é composto por quatro livros ou 4 partes, e na terceira parte nós temos o estudo das leis morais. No final dessa parte nós temos um capítulo intitulado Perfeição Moral, em que Kardec vai estudar algumas questões que são fundamentais para a compreensão do que seja o processo de aperfeiçoamento espiritual que cabe a todos nós. E dentre esses assuntos, ele vai estabelecer ali um tópico chamado das paixões, em que ele tanto vai estudar as paixões, como também uma faculdade essencial da alma. Nas palavras de Leon Denis, a faculdade soberana do espírito, a mais importante, que é a faculdade da vontade. Não há como estudar as paixões, que são aquilo que nós precisamos vencer, sem considerar a força por meio da qual podemos vencê-las, que é a força da vontade. Mas na questão 907, que citávamos, Kardec vai estudar justamente as paixões. Essa palavrinha que se mostra tão presente para nós no Espiritismo, mas que às vezes, talvez, não a tenhamos ou não as tenhamos compreendido as paixões como seria de se esperar. Por isso a importância de estarmos sempre a estudar, a buscar ampliar o nosso entendimento com Kardec, sobretudo, nossa base de referência, mas claro também com toda a obra subsidiária que veio após Kardec. Como não nos lembrarmos aqui de um Leon Denis, já por nós citado, que tem estudos fantásticos sobre isso também, como não nos recordarmos de um Emmanuel, entre outros tantos espíritos, por vários médiuns, que nos trouxeram os seus contributos. Mas ali Kardec ele vai fundamentar para nós o que são então as paixões. Porque para a gente realmente conseguir lidar melhor com algo, é preciso conheçamos bem esse algo, em tudo na vida. Se nós queremos nos dedicar a uma profissão, só seremos bem-sucedidos nessa profissão ou nesse empreendimento se nos esforçarmos por conhecer aquilo em que vamos trabalhar. Da mesma forma, se nós queremos, por exemplo, modificar a nós próprios, é preciso conheçamos-nos. Por isso os Espíritos nos dizem que a chave da autotransformação ou do processo de transformação é o autoconhecimento. Assim também, se nós temos que lidar com certos desafios, problemas, ou com aquilo que ainda impede ou atravanca a nossa evolução, é preciso primeiro entendamos o problema. Porque só entendendo bem o problema, poderemos dar-lhe a devida solução. Então Kardec ele faz a seguinte pergunta aos espíritos. Poderíamos considerar que o princípio originário das paixões é substancialmente mau, ainda que ele esteja, esse princípio ou as paixões, na natureza? Então Kardec quer nos levar a refletir
não só sobre a paixão, mas aquilo ou em torno daquilo que dá origem às paixões. Por isso ele se serve da expressão ou do termo, né? O princípio originário das paixões. Então, antes das paixões, há algo que dá origem a elas. Esse princípio em si mesmo é substancialmente mal, ruim, prejudicial? Essa é a pergunta de Kardec. E a resposta dos Espíritos é uma das mais fundamentais do Livro dos Espíritos, porque traz toda uma nova dimensão de compreensão de nós mesmos, dos nossos problemas, dos nossos vícios, das nossas tentações, ajudando-nos a ver, em muitas ocasiões, uma solução onde antes apenas víamos o problema. Se nós olharmos só para as paixões, talvez nos detenhamos apenas nos problemas. Mas se nós entendermos melhor as paixões, talvez comecemos a ver as soluções. Então Kardec ele vai, digamos, na raiz do problema, princípio originário das paixões. É ele um problema em si mesmo? Respondem os Espíritos, não. Então eles já começam, talvez surpreendendo alguns de nós. Não, o princípio originário das paixões não é um problema em si mesmo. O problema está, acrescentam eles, no excesso que é acrescido à vontade. Então eles já associam a paixão a essa palavrinha que é muito importante nesse estudo da natureza humana e dos nossos desatinos, dos nossos desvios. Excesso. Onde há excesso, em geral, quase sempre, temos problema. Mas se não existir excesso, não há problema. Então isso já traz para nós toda uma nova perspectiva a respeito das paixões. Eles ainda continuam a resposta dizendo: esses princípios foram colocados no homem para o bem. Então quer dizer que na raiz das paixões existe algo ali que foi colocado no homem para o bem? Sim. E é esse o estudo que tentaremos fazer, desconstruindo, desmistificando talvez algumas ideias e concepções que temos, para chegarmos ao cerne da questão. E eles concluem então essa resposta a Kardec e a todos nós, dizendo: o abuso que dela se faz é que causa o mal. O mal propriamente dito, derivado das paixões, nasce do abuso a que essas paixões estão associadas. Essa é a reflexão inicial para as nossas considerações nessa noite, quando vamos buscar refletir à luz do Espiritismo, do entendimento acerca da natureza do ser que o Espiritismo nos traz, vamos buscar refletir sobre a correta medida das coisas. Tudo na vida vamos aprendendo com a própria experiência e também com a revelação, com o Evangelho do Mestre, com a palavra dos benfeitores espirituais. Tudo na vida, em verdade, nos pede justa medida, bom senso, para que saibamos realmente nos conduzir sem incorrermos nos excessos que são o verdadeiro problema, que dão origem, de fato, às paixões. Para entendermos ou para ilustrarmos, facilitando o entendimento acerca da diferença entre o princípio originário das paixões e as paixões em si mesma, vale acrescentarmos aqui a nossa reflexão o próprio comentário de Kardec, que ele faz mais à frente, depois da questão de número 908 de O Livro dos Espíritos, que é a questão subsequente. Nas duas, 907 e 908, ele trata das paixões, para que da 909 em diante ele trate da vontade. Aliás, a 909, creio, é uma ilustre conhecida de muitos de nós, aquela em que os Espíritos falam que bastaria um pouquinho de vontade para superarmos os nossos vícios e as nossas paixões. Mas, na maioria das vezes, esse pouquinho de vontade ainda ele falta. No comentário de Kardec, ele diz assim:
todas as paixões têm o seu princípio ou num sentimento ou numa necessidade natural. E a paixão propriamente dita é a exageração desse sentimento ou dessa necessidade natural. Então, nós estamos aqui encarnados. E a vida na matéria pede-nos alguns cuidados. Por isso, estabeleceu o Senhor, por exemplo, o instinto de conservação. Porque se nós não buscássemos o alimento, nosso corpo pereceria. Por isso existe em nós esse desejo que satisfaz ou que busca satisfazer uma necessidade natural, que é o desejo pela comida. E dentro do razoável, é absolutamente necessário comer. Sentir esse desejo por buscar a comida. Os problemas começam quando esse desejo ele extrapola a medida do razoável, a medida do equilíbrio, e ele se converte então no quê? Na gula. A gula, que é um dos chamados pecados capitais, a palavra pecado, originalmente do hebraico, ratá, significa desvio. Então olha que bonito. A lei divina estabelece um caminho de equilíbrio, uma estrada reta a representar a harmonia. Contudo, se eu me afasto desse caminho de equilíbrio, de harmonia, ou seja, se eu me desvio dessa estrada proposta pela lei divina, eu entro no domínio do pecado, isto é, do desvio, do desequilíbrio, que vai gerar então consequências dolorosas, sofrimento, de ordem física, de ordem moral, espiritual. Sofrimentos esses que visam alertar a criatura: olha, você saiu do caminho do equilíbrio. Você saiu do bom senso, da harmonia. É preciso retificar. Não é o que se dá conosco quando exageramos na comida? O estômago, o intestino, logo nos alertam: olha, da próxima vez, pense melhor a medida. Entendemos de onde vai surgindo então a paixão? A gula seria uma paixão, porque ela é uma exageração de uma necessidade natural. Todos temos fome, todos precisamos comer, é uma necessidade natural. Só que se exagerada, ela se torna paixão. E ao invés de me beneficiar, aquele princípio original que é necessário, passa a me prejudicar. Fisicamente, ou às vezes até situações mais graves, quando a gula se torna realmente uma escravidão. A criatura ela é cativa, ela está escrava daquela necessidade exacerbada. E ela vai comprometendo a si mesma, a sua saúde, às vezes chegando a realmente comprometer o próprio funcionamento do corpo como um todo. Então vejamos como as coisas vão clareando com a lucidez de Kardec. Toda paixão é o exagero de uma necessidade natural ou de um sentimento. A fome é uma necessidade natural. Em exagerando, incorremos na gula. Da mesma forma, podemos pensar num sentimento, no mais nobre dos sentimentos, que seria o amor. Quem de nós ousaria dizer que o amor não seja algo nobre? Mas mesmo esse sentimento tão nobre pode também exagerar, pode também se perder. E é assim que vamos ver, por exemplo, às vezes o amor se tornar uma algema, uma prisão. Chegamos inclusive a ver aqueles que justificam até mesmo o crime como se fosse em nome do amor. Existia talvez um sentimento ali, mas que exacerbou-se, fugiu à medida do equilíbrio, tornou-se posse, tornou-se ciúme, algo às vezes nobre no princípio, que tem algo de bom, mas que foi mesclado com os excessos humanos, e assim se contaminou. De novo a ideia de paixão.
Um sentimento que foi exagerado, uma necessidade que foi exagerada. Mas, aí entendemos também com Kardec, os princípios que dão origem às paixões são absolutamente essenciais. Se nós não buscássemos comer, morreríamos. Se, por exemplo, nós não tivéssemos algo conosco daquilo que no exagero se torna vaidade, nós, por exemplo, não tomaríamos banho, não teríamos o mínimo cuidado para conosco. Não precisamos ter o mínimo cuidado para conosco? Tomar banho, né? Cuidar da nossa saúde, ter ali um certo zelo com a apresentação, mínimo. Só que isso, levado ao exagero, converte-se no quê? Vaidade. Então veja que se eu olho para a vaidade, só me fixo nela, eu vejo um problema. Mas se eu olho para ela entendendo o que dá origem a ela, eu penso, poxa, então a questão não é de todo eliminar a vaidade, é só ajustar a intensidade. Eu estou indo além da conta, mas se eu ajustar a intensidade, eu reconheço esse princípio benéfico que está por trás da vaidade, que é o quê? É um mínimo de cuidado pessoal, de cuidado próprio. Vamos pensar, por exemplo, no mais grave dos egoísmos, no mais grave dos vícios, que é o egoísmo. Dizem-nos os Espíritos que ele é a raiz de todos os males humanos. O egoísmo, o culto adoecido do eu, não é isso? Esse sufixo ismo geralmente está associado ao culto de alguma coisa. Egoísmo, portanto, ego do latim eu, culto do eu. Então o egoísmo é uma paixão, é a exacerbação desse interesse sobre mim mesmo, acerca de mim mesmo. Agora, se eu não tivesse nada daquilo que dá origem ao egoísmo, eu, por exemplo, não cuidaria da minha evolução. Se eu não pensasse em nada a respeito de mim, se eu não buscasse nada a benefício de mim mesmo, eu não buscaria evoluir, eu não buscaria me melhorar. Agora, pensar só em mim converte-se em egoísmo. Agora, eu também não posso simplesmente não pensar em mim, porque senão eu sequer evoluiria. Então veja que o princípio originário do egoísmo é aquele que nos leva a evoluir, que nos leva a pensar em nós mesmos, em nos melhorar, em melhorar a nossa condição. Exagerando-o, caímos no egoísmo. O orgulho, da mesma forma. O orgulho representa aquela postura de endurecimento do ser, aquela cegueira espiritual, aquela, digamos assim, falta de abertura para ouvir o próximo, considerar o próximo, né? Um vício, uma paixão, problema na jornada do ser. Mas se eu não tivesse nada desse princípio que dá origem ao orgulho, eu não teria, por exemplo, a fibra moral, que me faz resistir ante as intempéries, que me faz perseverar. Exagerando, eu fico teimoso. Mas na justa medida eu tenho perseverança, eu tenho fibra de resistir. Então é a sementinha, é o princípio originário do orgulho. Então a gente já viu aqui a vaidade, vimos o egoísmo, vimos o orgulho, paixões realmente muito danosas ao espírito e ao seu processo de evolução. Mas nós já conseguimos ver que lá, se a gente olhar lá dentro, no cerne, existem coisas que são, na verdade, até benéficas. É preciso fazer o devido ajuste, encontrar a justa medida na vida. Da mesma forma, se pensarmos, por exemplo, na luxúria, isto é, o desejo sexual desequilibrado, sem qualquer controle, é um grande problema para o espírito. Mas se não tivéssemos o mínimo disso, não existiria reprodução. As pessoas não se aproximariam, não existiria reencarnação neste mundo. Se não existisse o mínimo desse desejo sexual que une os corações, que forma a família, que estabeleceu o nome de mãe no mundo. Então, à luz do Evangelho, à luz da realidade espiritual, nós vamos compreendendo que somos impelidos a crescer em discernimento, em compreensão, em autoconhecimento, em força de vontade, para que
analisando as paixões que têm sido para nós os maiores problemas ou desafios, possamos mobilizar a nossa vontade no sentido de passar a governá-las, ajustar a sua medida para que de algo ruim voltem a ser algo positivo. Porque na questão seguinte, 908, Kardec então faz essa pergunta aos espíritos: como saber quando a paixão deixou de ser algo positivo e passou a ser algo ruim? E eles então se servem, os espíritos, de uma imagem que é bastante elucidativa. Eles dizem: imaginemos um corcel, um cavalo fogoso, aquela potência toda. Enquanto aquele que o monta o governa, ele é extremamente útil. Permite a criatura vencer distâncias muito mais rapidamente do que ela sozinha faria. A partir do momento, no entanto, que a criatura perde controle sobre o corcel, aí a chance de um desastre se torna imensa. Então eles dizem: vossas paixões são como um corcel. Desde que as governem, são extremamente úteis. Desde que passam a governar, são extremamente destrutivas. É preciso, portanto, domar o corcel de nossas paixões, porque em domando essas forças, essas potências da alma, teremos muito mais capacidade realizadora. Kardec chega a dizer, no comentário que já citamos, que as paixões podem decuplicar a força do homem, da criatura humana, se bem governadas. Então, chegamos a compreender que é uma questão de bom senso, de discernimento, de lucidez. Há muitos séculos, aliás, antes mesmo do Espiritismo, antes mesmo do próprio Evangelho, um dos grandes filósofos da humanidade, um daqueles que é considerado um dos pais do estudo da ética, digamos assim, do estudo sobre as virtudes, que é Aristóteles, no seu conhecido livro Ética a Nicômaco, que era o seu filho, ele já tratava desse tema, dizendo para nós que a virtude, ela está numa justa medida entre dois vícios opostos que representam extremos. É esse termo que talvez já tenhamos ouvido falar, até de outras tradições espirituais, o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Né? Algumas tradições orientais vão trabalhar essa ideia, o caminho do meio. A virtude é o caminho do meio entre dois extremos que representam os desvios, as paixões. Um por excesso, outro por falta. Um exemplo. A coragem é uma virtude que Aristóteles elenca lá no seu quadro de virtudes. Mas qual é um dos extremos opostos dos vícios que margeiam a coragem? De um lado nós temos a covardia, a falta de coragem. Mas temos o vício, no extremo oposto, o excesso, o exagero, que é a temeridade. É a criatura que diz, então, não tenho medo de nada. E assim sai enfrentando tudo e todos, qualquer circunstância, sem analisar, sem ponderar, sem meditar, colocando-se em risco desnecessário a pretexto de ser corajosa. Isso é temeridade, não é coragem. Por outro lado, temos a covardia, aquele que não intenta, aquele que sequer considera a possibilidade, aquele que prefere permanecer estagnado sem ter a coragem de facear a vida e os seus problemas. Então, temos aí o caminho do meio proposto por Aristóteles, que é bem o que os espíritos vão nos dizer, vão nos trazer também, assim como todas as tradições espirituais. É interessante notarmos como que os conceitos eles vão se interligando entre si. O conceito de pecado, por exemplo, que é um desvio de um caminho proposto. Ora, é o desvio do caminho do meio. Temos então o pecado. E incorremos ou na falta ou no excesso. Isso tudo nos leva, então, a uma reflexão em torno de tudo aquilo que nós encontramos ao nosso redor na vida. Posturas nossas perante circunstâncias, perante pessoas, perante posses, objetos que a vida nos traz, nos apresenta. Já que entendemos, é preciso saibamos encontrar esse equilíbrio, essa justa medida das coisas,
Isso nos projeta uma reflexão sobre o uso adequado das coisas, das circunstâncias, das experiências que a vida nos traz, para que não incorramos no abuso, que seria o excesso, que seria a paixão. Isso surgiu para nós como reflexão a partir de uma mensagem que nós líamos recentemente do espírito André Luiz. Mensagem essa que se encontra no livro Estude e Viva, que é uma parceria, né, do Chico com o Valdo Vieira e do Emmanuel com o André Luiz. Então ambos vão trazendo capítulos ali alternados de reflexões. E um desses capítulos, de autoria do André Luiz, tem por título justamente Uso e Abuso. Claro, aqui nós vamos conectar uso e abuso a essa reflexão que fizemos sobre paixões e o princípio originário das paixões, que é em si mesmo bom, útil. Então, o abuso será a paixão, adotar a postura apaixonada, fora de medida, ao passo que o uso será adotar a postura de equilíbrio, sensata, ponderada. O André Luiz, ele comenta nessa mensagem alguns trechos aqui, tanto de O Evangelho segundo o Espiritismo, quanto de O Livro dos Espíritos, a questão 702, que trata do instinto de conservação. E ele começa dizendo assim: o uso é o bom senso da vida e o metro da caridade. Vida sem abuso, consciência tranquila. É interessante porque essa mensagem ela é versada naquele estilo meio proverbial. Sabe? Pequenas frases ou conjuntos de pequenas frases que trazem em si mesmas, toda uma reflexão tão abrangente para a nossa vida e tão prática para a nossa vida. Quem quer que já tenha lido lá o livro de Provérbios da Bíblia, vai entender o que estamos falando aqui. São frases curtas, quase que aforismos, que trazem verdadeiras pérolas de sabedoria. Então ele diz: o uso é o bom senso da vida e o metro da caridade. Kardec foi denominado por um de seus principais colaboradores, né, um dos grandes espíritas daquele tempo, Camille Flammarion. Kardec foi por ele denominado como sendo o bom senso encarnado. Quando, do discurso junto ao túmulo de Allan Kardec, Camille Flammarion o denomina como sendo o bom senso encarnado. E é muito disso que nós precisamos na nossa vida. Se fizermos uma análise sincera e ponderada a respeito das nossas angústias, das nossas dores, dos nossos problemas, veremos o quanto a maioria delas deriva da falta de bom senso em algum trecho da nossa jornada. A falta de bom senso num relacionamento, a falta de bom senso numa conversa, a falta de bom senso numa determinada postura que adotamos, a falta de bom senso num determinado vício que temos cultivado. Na ausência do bom senso, caímos no abuso e no abuso nos afastamos da consciência tranquila. É o que André Luiz inicia dizendo. Por isso, muito do estudo que nós fazemos, buscando entender as palavras de Jesus, buscando entender o Espiritismo, as leis morais que ele nos revela, é em verdade uma busca por adquirir mais e mais bom senso, como filho dileto do discernimento. Eu só consigo saber qual que é o bom senso, qual que é a justa medida, quando eu conheço a referência. E para nós a referência atende por um nome: Jesus, que representa em verdade a plena vivência equilibrada, lúcida, bom senso, no perfeito bom senso das leis divinas. Agora, como é que eu vou encontrar essa justa medida, esse bom senso, se desconheço a referência? Se nunca meditei mais acuradamente sobre as leis divinas ou as leis morais? Falta-me o referencial para saber onde está a estrada do equilíbrio. Agora, em conhecendo tudo isso, a gente vai
estruturando para nós mais senso, percepção, capacidade de ponderação nas nossas escolhas e nas nossas decisões. Isso, em verdade, é o processo de educação, é entendido à luz do Espiritismo. Há poucos dias eu passava por uma frase de Emmanuel que eu achei fantástica, na síntese que nos traz. Ele dizia assim: a educação confere a luz do discernimento. E o discernimento nos ensina a fazer bem todo o bem que devemos fazer. Olha que ciclo fantástico, sublime, do processo em que todos nós estamos em cursos. Nós estudamos para que, em estudando, ganhemos mais luz de discernimento. E essa luz, então, do discernimento, ajuda-nos a fazer bem todo o bem que devemos fazer. Porque nós já sabemos que temos de fazer o bem. É imperativo da vida. É imperativo da lei divina. Só que é preciso fazer bem o bem. Quantas vezes a intenção é nobre, mas o modo de operação acaba se perdendo? Querem ver um exemplo que ilustra muito bem isso? Há um caso que está registrado no livro Missionários da Luz, de André Luiz, no capítulo de número 12. O André Luiz vai acompanhar ali um processo reencarnatório, aquele conhecido caso de Segismundo, né, que se preparava para reencarnar, mas quando ele está ali, ele encontra uma outra pessoa, um outro espírito, que estava também se preparando para voltar. O nome dela era Anacleta. E ela era uma mãe que na última encarnação havia tido 4 filhos, 3 rapazes e uma moça. No entanto, no mundo espiritual ela estava agora ainda marcada pela angústia da falência nesta última encarnação, porque os 4 filhos ainda se encontravam em regiões inferiores do mundo espiritual após a desencarnação. Desencarnaram em péssimas condições. Acontece que ela já tinha essa consciência, também esclarecida pelos seus instrutores, ela era corresponsável na queda dos 4 filhos. Porque ela havia adotado uma postura para com eles, embora muito devotada, de muito zelo maternal, carinho maternal, uma postura que havia se excedido um pouco nesse cuidado para com os filhos. Então é interessante até a expressão que o André Luiz coloca. Ela havia viciado o afeto de mãe nos excessos de meiguice desarrazoada. Olha a construção, gente, cada palavra tem uma significação. Viciado, lembra-nos o quê? Vício. Vício é o oposto de virtude, vício é paixão. É o hábito infeliz. Temos o hábito positivo, virtude. Temos o hábito infeliz, vício, o excesso. Então ela havia viciado o afeto de mãe. Quem poderá negar que o afeto de mãe é algo nobre? É um sentimento valioso. Ninguém de nós duvida. Só que, qual a definição de paixão para Kardec? A exacerbação de um sentimento ou de uma necessidade. Então ela havia viciado o afeto de mãe nos excessos, olha a palavrinha aqui de novo, excesso. Nos excessos de meiguice. Quem duvida que meiguice é algo bom, gente? Nenhum de nós. Como é bom poder conviver com alguém que é meigo, que é manso, que é afável. Só que a meiguice no excesso também pode perder, também pode desviar, também pode prejudicar, porque excessos de meiguice desarrazoada. Mais uma palavrinha-chave. O que é desarrazoado? Aquilo que não tem razão. O que não tem razão é aquilo que não tem senso de proporção. Né? Na matemática, a gente não vê lá um número sobre outro? Uma divisão não é também uma razão? Razão, 7 sobre 5. 5 sobre 8 é uma razão. Isso apresenta-nos para nós esse senso de proporcionalidade.
raciocinar, usar adequadamente a razão é bom senso, é ter o senso de proporcionalidade para encontrar a justa medida. Olha, eu preciso ser meigo, mas eu não posso ser só meigo. O pai, a mãe precisam ter afabilidade, mas é preciso dosar a afabilidade também com a firmeza. Imagina só o pai e a mãe que só dissesse sim para o filho. Qual seria o resultado, gente? Como já disse alguém, se Deus quisesse nos punir, bastaria atender todos os nossos desejos. Era só Deus dizer sim para tudo que a gente pede. Em que condição estaríamos se Ele tivesse atendido tudo? Da mesma forma, os pais terrenos. Então, o pai lá da família, às vezes, queria ser um pouco mais firme. Não estamos falando de agressividade, violência, estamos falando de firmeza. Quantas vezes o não será imensamente mais são, mais necessário que um sim na vida de um filho? A vida não nos diz tantos nãos? Porque a vida nos ensina que ora sim, ora não. Sim, sim, não, não, diz-nos Jesus. Então, às vezes, o pai queria ser um pouco mais firme, mas a mãe ia lá e, na expressão popular, né, passava a mão na cabeça, era condescendente. E com isso, aqueles filhos foram crescendo pouco preparados para a vida de fato. Quando, lançados na autonomia própria, logo cederam aos arrastamentos, às paixões, às tentações, e os 4 desencarnaram em péssimas condições. E essa mãe, agora no mundo espiritual, lamentava os excessos de meiguice desarrazoada. Quem poderia duvidar que a intenção era nobre? Mas, além da intenção nobre, é preciso saibamos aplicar adequadamente a virtude, né? Isso será a virtude, aplicar adequadamente a intenção nobre. É o que Emmanuel nos disse na frase: fazer bem todo o bem que devemos fazer. A intenção de buscar o bem deve estar conosco, mas é preciso fazer bem esse bem, porque a gente pode fazer o mal intentando bem. Nos excessos. Porque a vida pede saber dosar. Saber fazer uma leitura de cada circunstância, de cada pessoa, para encontrar naquele contexto qual a justa medida. Porque, para um determinado espírito, a dose, por exemplo, de verdade que é justa e adequada para ele, pode ser para um outro um excesso. Como para o outro uma falta. Esse espírito, ele está já mais maduro. Então, eu posso colocar um pouquinho mais de dose de verdade no litro do amor. Agora, essa dose de verdade que para ele é a justa medida, para um outro pode ser um excesso, porque esse espírito não está tão maduro assim. Como para um outro, pode ser uma falta. Porque ele já está ainda mais maduro, então ele precisa ainda de mais uma dosagem. Isso é discernimento. Isso é educação. Por isso, gente, quando Kardec vai definir educação para nós, em O Livro dos Espíritos, lá na questão 917, no comentário que ele traz, ele diz assim: olha, engana-se quem acha que para compreender bem a educação, se pode fazer isso apenas por meio dos livros, dos conhecimentos intelectuais. A educação é uma arte e uma ciência que pede, ao mesmo tempo, profunda observação, muita experiência e muito tato. Tato é a justa medida das coisas. É aquela sensibilidade de saber, olha, para essa circunstância, para essa pessoa, eu preciso ser um pouquinho mais firme agora. Não, agora eu preciso ser um pouquinho mais afável. E aí você vai ajustando. Como Paulo dizia há muitos séculos na sua epístola aos Colossenses, que a vossa palavra seja sempre temperada com sal, a fim de que saibais como responder a cada um. A vida pede o justo tempero. Essa virtude que é pouco falada entre nós, temperança. Paulo fala tantas vezes nas suas cartas sobre temperança,
moderação, sobriedade. Todas essas virtudes, que são quase como que sinônimas, dizem respeito a essa busca do meio, da justa medida, do que Aristóteles nos diz, de fugir aos excessos que se desvirtuam em paixões. Sobriedade, temperança, saber temperar. Isso é educar, isso é fruto de discernimento. Por isso, André Luiz diz, o uso é o bom senso da vida. Então, o uso adequado da nossa condição de pai e de mãe pede bom senso no metro da caridade. Porque também dificilmente alcançaremos a justa medida das coisas distanciados do amor. Só a caridade, só o amor nos dá a devida sensibilidade para captar cada pessoa, cada circunstância naquilo que ela precisa. Então, para ter bom senso, é preciso ter amor, porque o amor ilumina o nosso raciocínio, sensibiliza o nosso coração, faz-nos conectar-nos, nos permite nos conectarmos com a espiritualidade superior que então nos intui, nos inspira. Olha, agora é preciso uma dose mais disso, uma dose mais daquilo. E aí, a vida sem abuso, da qual decorre consciência tranquila. Prossegue André Luiz. Uso é moderação em tudo. Do abuso nasce a dor. Acabamos de falar aqui. Uso é o correto aproveitamento das circunstâncias, oportunidades, relações, coisas que estão ao nosso alcance, com que a vida nos presenteou. Usar é usar adequadamente, na justa medida, de acordo com a lei divina. Abusar é fugir ao equilíbrio e incorrer na dor, que é o grande alerta despertador para o espírito. Seja na relação de um para com o outro, seja na nossa relação para com uma circunstância da vida, para com um objeto, para com uma determinada experiência. Podem existir abusos nas relações em uma família, nas relações entre cônjuges. Pode existir um abuso na nossa relação com o dinheiro, na nossa relação com o corpo. Aquele, por exemplo, que tudo dá ao corpo, todo o seu tempo, toda a sua energia, todas as suas buscas dizem respeito ao corpo. Ele abusa do objeto que lhe foi dado para progredir. Porque o corpo não é a finalidade maior de nenhum de nós. É instrumento útil pelo qual nos cabe zelar. Mas se eu dou tudo a ele, o corpo se tornou meu Deus. Eu sou escravo do corpo. E quando eu o perder? A dor. Quantos espíritos no mundo espiritual, martirizados, escravizados às sensações que não podem mais ter, porque tudo deram ao corpo, às paixões materiais. Então é um abuso no uso do corpo. Mesma forma o dinheiro. O dinheiro é nos dado para que a gente saiba mobilizá-lo, atendendo às nossas necessidades básicas, de nossa família, né? Aquilo que seja razoável, mas no abuso da relação com o dinheiro, daqui a pouco ele nos governa. Nós somos escravos seus. E tudo que mais buscamos na vida é mais e mais dinheiro. Um abuso que gera dor. Vamos ver, por exemplo, lá o avô de André Luiz, no livro No Mundo Maior. O André Luiz, naquelas regiões sombrias de sofrimento, de repente vê o avô dele lá. Ele mais um monte de espíritos agarrados aos fragmentos de lama, acreditando que aquilo eram moedas, porque eles viam ali moedas. Fruto do abuso na relação com o dinheiro. Paixão. Existem abusos de tempo, conhecimento e emoção. Olha que interessante. Tem abuso de tempo. Por exemplo, quer ver um abuso de tempo? Desperdiçá-lo. Mas espera aí. Desperdiçar é abusar do tempo. Porque o tempo é concessão divina, o mais valioso patrimônio que Deus nos dá. E você simplesmente vai desperdiçá-lo? É abusar de algo sublime. A preguiça, portanto, não é uma paixão? Por que a preguiça é uma paixão? Porque é um abuso do tempo. É um abuso da saúde.
A saúde existe para que nós saibamos utilizá-la a serviço do nosso progresso, da melhoria da sociedade. Agora, se eu não uso a saúde e caio, incorro na preguiça, eu abuso do tempo, abuso da saúde. Da mesma forma, abuso do conhecimento. O conhecimento nos é dado, tanto para que a gente tenha mais discernimento em nosso progredir, como também para que nós acendamos luzes em outras vidas. Agora, quantos não fazem do conhecimento um castelo de vaidade? Desprezam os que ignoram e julgam-se o suprassumo do universo porque conhecem algo. Quando o que conhecemos é um nada diante do que ignoramos, né? Mas tudo bem, a criatura acha que assim é. Abusa do conhecimento, porque não entendeu a finalidade do conhecimento. Não é uma candeia a ser colocada debaixo do velador, é uma candeia a ser erguida para que ilumine a todos. Da mesma forma, abuso da emoção. A gente pode lembrar aqui o caso da Anacleta já citado. A meiguice que fugiu do correto uso e se tornou um abuso, prejudicando os filhos dela e ela própria, porque ela estava lá preparando então para se reencarnar, para acolhê-los de novo como filhos, para agora usar a meiguice com a medida mais adequada, juntando a meiguice à firmeza educativa. Por isso, muitas vezes, o uso chama-se abstenção. Às vezes, para fugirmos do abuso, o uso correto será renunciar. Há uma frase de Paulo que é uma das mais magistrais sínteses da sabedoria do Evangelho. 1 Coríntios 6,12. Paulo diz assim, olha quão bela é essa frase. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Se nós entendermos essas duas frases, meus amigos, nós entendemos todo o conceito de liberdade em Cristo. A chave da nossa libertação e da nossa ascensão espiritual. Porque a vida nos permite fazer tudo. Nós podemos sair daqui agora, cometer um crime, podemos sair daqui agora, nos entregarmos a um vício, podemos sair daqui agora, agredir alguém, como podemos sair daqui agora e buscar um livro, como podemos sair daqui agora e ajudar alguém que está necessitado. Tudo nos é lícito. Agora, o espírito precisa saber aquilo que lhe convém. Voltamos à palavrinha-chave, discernimento. É-me lícito comer? Mais do que lícito, necessário. Agora, não me convém comer demais. É lícito o sexo? Claro, senão a humanidade não progrediria, não existiria sequer reencarnação. Mas não me convém ser um escravo do sexo. É-me lícito buscar o recurso por meio do trabalho, me qualificar para ganhar um pouquinho mais? Claro, perfeitamente lícito. Mas daí a fazer a minha vida uma corrida atrás do dinheiro? Não me convém. Porque todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque o abuso surge quando nós perdemos o controle. Lembra lá a definição? Enquanto o corcel está governado, está sob controle, ele é ótimo. Ajuda imensamente. A partir do momento em que ele assume o controle, desastre. Aí surge o abuso, quando perdemos o controle. Então, muitas das vezes, o uso adequado é a abstenção. Não me convém. Já não me convém. Já entendo que isso não me é útil. Isso me escraviza, isso não me liberta, isso não me agrega. Então, sou livre, sabendo usar adequadamente aquela que é uma das faculdades mais gloriosas que Deus nos deu, embora de imensa responsabilidade, o livre-arbítrio. É preciso, saibamos, usar o nosso livre-arbítrio, escolhendo bem, escolhendo para o bem. O uso cria a reminiscência confortadora. O abuso forja a lembrança infeliz. Essa aqui é bem palpável, digamos assim. Quem de nós terá esquecido aquele dia que passou muito mal com excesso de comida? O abuso
forja a lembrança infeliz. Ninguém esquece aquele dia que exagerou nisso ou naquilo, e o resultado foi o desequilíbrio de ordem física. Dificilmente esquecemos quando extrapolamos na energia e nos entregamos à cólera e proferimos a palavra infeliz que ainda hoje nos dói no coração, nos faz nos arrepender. Porque o abuso forja uma lembrança infeliz. O abuso deixa cicatrizes na alma, que demandam tempo para serem saneadas, para serem superadas. De ordem física, de ordem moral, espiritual. Às vezes, séculos e muitas encarnações para fecharmos uma cicatriz de algum abuso por nós perpetrado. Muitos dos dramas hoje, nós que contamos com o benefício do esquecimento, mas muitos de nossos dramas ainda hoje são reflexos de lembranças infelizes forjadas nos abusos de outrora. Por outro lado, o uso, diz-nos André Luiz, cria a reminiscência confortadora. Quando você conseguiu superar a si mesmo, quando você conseguiu vencer uma tentação, dominar um vício, aquilo não se apaga mais da sua memória como um dos momentos mais felizes, os momentos de superação pessoal, os momentos em que soubemos usar adequadamente o nosso livre-arbítrio, as nossas possibilidades de escolher, de decidir. Cada decisão feliz é depois uma lembrança de contentamento para o espírito. Puxa, eu venci. Eu fui mais forte que a tentação. Eu não tropecei novamente na mesma pedra, no mesmo obstáculo, em que vinha tropeçando talvez há muito tempo, há muitas encarnações. O uso gera reminiscências confortadoras, que nutrem a consciência tranquila, o estado maior e mais profundo de felicidade que nos é dado alcançar. Não compremos as ilusões do mundo que nos dirão: serás feliz se tiveres isso, se comprares aquilo, se conquistares isso ou aquilo outro. Aprendamos com Cristo que nos diz: bem-aventurados sereis se fordes humildes, bem-aventurados sereis se fordes misericordiosos, bem-aventurados sereis se fordes pacificadores. Essa única verdadeira felicidade, que nasce do uso adequado do nosso livre-arbítrio em conformidade com a lei divina. Isso é entender o que é de fato progredir, o que é de fato a educação que o Evangelho nos propõe. Saber fazer significa saber usar. Todos os objetos ou aparelhos, atitudes ou circunstâncias exigem uso adequado, sem o que surge o erro. Então nós estamos buscando aprender com Jesus para saber fazer, sabendo usar. Direcionando melhor até intenções nobres que já possuímos, mas que até agora têm estado fora de medida. Querem ver um exemplo? Um grande exemplo desse ajuste educativo e do quanto isso representou em termos de transformação de vida, recorrendo, claro, à vontade firme, à esperança que o Evangelho traz. Saulo de Tarso era um homem de fé. Tinha ele virtudes, disciplina, devotamento. Queria ele realmente consagrar a sua vida a Deus, ao serviço divino. Contudo, Saulo de Tarso tinha excessos. E embora a fé seja algo muito nobre, ele ainda não sabia usar adequadamente a fé que possuía. Porque ele chegou a considerar que seria muito justo, adequado, a pretexto de ser fiel a Deus, perseguir e torturar pessoas. Porque Saulo ainda tinha orgulho, ainda tinha vaidade.
Mas iluminado pelo Cristo às portas de Damasco, e isso é um símbolo da luz que o Evangelho traz para cada um de nós, ele ganha discernimento. E então ele consegue ver, poxa, o princípio originário dessa fé em mim é nobre, eu preciso aproveitá-lo, mas eu preciso agora usar mais adequadamente, conforme Jesus me ensinou. Eu preciso usar essa fé toda aquela força, todo aquele vigor que ele tinha, à luz do amor, à luz do Evangelho. E vejamos qual o resultado, meus amigos. Porque toda aquela força, todo aquele vigor outrora usado para perseguir implacavelmente os primeiros cristãos, foi depois a mesma força, o mesmo vigor usado para resistir a açoites, chibatas, pedradas, naufrágios, fome, frio, nudez, perseguição, humilhação, de toda sorte. Ele ajustou a direção de aplicação daquela força. Com o Cristo, com o Evangelho, com o processo educativo. E o que era um problema se tornou uma virtude. Porque o bonito é isso. Geralmente, os nossos maiores problemas escondem os nossos maiores potenciais. O espírito muito orgulhoso, como era Saulo de Tarso, se torna depois o espírito profundamente perseverante, resiliente. É um ajuste. O que era um vício virou uma virtude. Não é assim na natureza? Vamos pensar em algumas forças naturais. A água fora de controle, numa enxurrada, por exemplo, é altamente destrutiva. Mas a água controlada na usina é o que nos dá luz. É o que move o mundo, materialmente falando. O fogo fora de controle é altamente destrutivo. Mas o fogo controlado é o que move a siderurgia, é o que move as indústrias, é o que move a humanidade. Em nossos automóveis, em máquinas, em caldeiras. Então veja, não é eliminar as paixões. Com Cristo nós vamos direcioná-las, nós vamos saber usá-las, porque, lembrando Kardec, elas decuplicam as forças do ser humano, se governadas. Só assim para a gente entender um Paulo de Tarso. A grandeza daquela alma que sai daquela inflexibilidade, daquela dureza orgulhosa que nós conhecemos na primeira parte do livro Paulo e Estevão, para aquela grandeza espiritual que nós vemos na segunda parte. Da mesma forma, a dureza de um Simão Pedro, que era muito ríspido, muito exigente com aqueles que se aproximavam de Jesus, é depois a dureza convertida em sustentação para muitos que buscavam a casa do caminho. Por isso Jesus o chama pedra. O nome original dele não é Pedro, é Simão. Mas Jesus acrescenta Cefas no aramaico, significa rocha, pedra. Porque antes ele era de fato uma pedra de dureza, pedra que ele lançava nos outros. Mas Jesus chega e fala assim, Pedro, vamos transformar essa dureza, vamos usar ela melhor. Ao invés de usar ela para ferir, vamos usar ela para sustentar. Paulo, vamos transformar esse orgulho aí. Ao invés de usar para ferir, vamos usar para você ser resiliente, para você ter uma fibra inabalável. Em geral, os abusos em nossa vida é que nos ensinarão os melhores usos e os aprendizados mais fundamentais que temos a colher. Em geral, nossos vícios, nossas paixões ocultam os nossos maiores potenciais de virtude. É a luz do Cristo, trazendo-nos discernimento e sensibilidade, que vai aprender ou ensinar-nos a direcionar melhor essas forças da alma, essas potências da alma. E aí ele traz aqui alguns exemplos. Doença, abuso da saúde. Então, não cuido do corpo, não uso adequadamente o corpo, as emoções e adoeço, tanto a nível físico como a nível emocional. Doença, transtorno, desequilíbrio. Vício, abuso do hábito.
Então, o hábito positivo é virtude. O hábito negativo é vício. Supérfluo, abuso do necessário. Quando os Espíritos vão definir para nós a verdadeira felicidade, questão 922 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? Tá bom que a felicidade plena só os espíritos puros a terão. Mas é possível ter uma felicidade aqui no mundo? E os Espíritos dizem que sim. É possível ser tão feliz quanto comporta a nossa atual condição. E que essa felicidade está baseada em 3 pilares. Com relação à vida material, a posse do necessário. Com relação à vida moral ou espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, o supérfluo é o abuso do necessário, é a criatura que entra na espiral em que ela nunca está satisfeita, porque ela quer sempre mais, porque ela não aprendeu a se contentar. Tem um caso do Chico que ilustra bem isso. Ele dizia assim, certa feita conversando com os amigos, a respeito do Pai Nosso, na parte do pão nosso, né, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E aí o Chico comentava, enquanto nos contentamos com o pão, vai tudo bem, nossos problemas começam na manteiga. Porque daqui a pouco não é a manteiga, é a geleia. Daqui a pouco não basta uma geleia, são 5 geleias. Daqui a pouco a criatura entra numa espiral em que ela cria sempre necessidades, que nunca se esgotam, por mais que ela alcance. Porque ela não aprendeu a glória, a alegria profunda do simples, do necessário. Não que não possamos aperfeiçoar uma coisa ali, melhorar uma coisinha ali, um pouquinho mais de conforto aqui e acolá, mas dentro do razoável, gente. Bom senso a vida nos pede. Equilíbrio. Então é isso. Supérfluo, abuso do necessário. Egoísmo, abuso do direito. Agora, se eu penso só no meu direito em detrimento de todos os outros, é egoísmo. Todos nós temos direitos, mas se eu só penso no meu direito e os outros, né, que se virem, aí já não é mais direito. Aí é abuso, é egoísmo. Todos os aspectos menos bons da vida, da existência, constituem abusos. O uso é a lei que constrói. O abuso é a exorbitância que desgasta. Então o uso edifica, constrói em bases sólidas. O abuso desgasta, consome. Cedo ou tarde, nossos castelos de ilusões, no clima do abuso, se desfazem. Mas quem constrói no clima da simplicidade, da sinceridade, do bem, esse está realmente usando a vida que lhe foi dada, o tempo, o corpo, as oportunidades, as relações. Eis porque progredir é usar bem os empréstimos de Deus. É usar com a justa medida. É usar sem incorrermos nos excessos, nos extremos, que significam paixão. É saber, inclusive, ler quais as paixões nos têm complicado, para que delas saibamos extrair a medida mais adequada, convertendo-as em forças que agora nos impulsionam a progredir. Saulo de Tarso é um exemplo vivo do abuso que se converte no uso, do excesso que é devidamente ajustado sob a luz do Evangelho do Cristo, para que se converta em força de progresso. Esses potenciais estão em todos nós. O discernimento está na doutrina que nos felicita, no Evangelho que nos é explicado pelo Consolador. Que saibamos, portanto, nos servir dessa luz, mais uma vez lembrando Emmanuel, para que essa luz nos ensine a fazer bem, todo o bem que devemos fazer. Nos ensine a usar adequadamente todos os bens, empréstimos divinos a nós ofertados, para que construamos a verdadeira riqueza, que será a glória de cada um de nós, o reino de Deus edificado em nosso mundo interior. Que Jesus a todos nos abençoe, a todos muita luz e muita paz, na busca do correto uso, fugindo aos abusos que nos têm prendido e infelicitado até aqui. Deus nos abençoe a todos.